Boa noite, pessoal. Oi, Marcelo. Tudo bom? Oi, Rogério. Tudo jóia? Oi, Paulo. Paulo entrou. Peraí. Deixa eu desligar pra ele. Oi, João Pedro. Tudo bem? Tudo boia? Tudo bom? Oi, Paulo. Tudo bem? E aí, Que tudo jóia? felicidade ver você por aqui. Que prazer, poxa. Não é? Muito A gente bom. sempre se fala pelo Facebook já há um tempão. A gente nunca conversou assim, né? É verdade, verdade. Poxa, que É. legal. Estou Nossa, honrado com o convite. eu que estou honrada com o seu aceite, né? Porque eu admiro muito o seu trabalho. Eu adoro ler os seus textos na Gazeta do Povo, no Medium. Eu gosto muito. E eu acho que você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na vida, sabe? Ah, Então, obrigado, fiquei que é assim, isso. muito feliz assim, de aceitar, né, esse trabalho, esse convite para a gente fazer essa live. Professor, a gente sempre dá uns minutinhos para o pessoal ir entrando e aí a gente começa, tá? Tá ótimo, Então, tá o bom. Paulo, como é que tá a sua quarentena? Olha, eu estou trabalhando em casa, né? Eu sou professor, dou aula, estou dando aula online, né? Eu dou aula em duas escolas. Uma escola que é pública e outra é privada. A escola privada está quase 100% dos alunos estão participando desde maio. Escola Uhum. pública é mais complicado, então tem muito aluno que não está aqui, desapareceu. Então a escola que eu leciono optou por dar aulas online. E aí, assim, tem prós e contras, né? Tem aluno que simplesmente desapareceu, né? Não tem recurso, outro não quer, então quer dizer. Então ele Uhum. está fazendo o que pode, assim, né? Na medida do possível. Mas estamos trabalhando bastante, assim, viu? Aumentou muito a burocracia, aumentou muito preenche do formulário de não sei o que, preenche não sei o que lá, recebe aqueles 500 trabalhos por e-mail, aí você tem que ler os trabalhos, né, na tela e daí mandar. Então, assim, é uma trabalheira, assim. Não, e também, Mas, né, tem que fazer uma readaptação de tudo overnight, né? E é, ninguém estava preparado para esse tipo de mudança, né? Pegou é, todo mundo de surpresa. a minha, assim, eu tenho uma certa vantagem porque já tinha uma certa desenvoltura com a câmera, de ligar, sair falando e tal, mas muito professor não tinha nem ideia disso, né? Não tinha Uhum, ideia de como fazer isso, de nunca tinha feito. Então, assim, não foi fácil para muita gente, assim, né? uhum. Eu não senti tanta dificuldade nesse sentido, porque eu já estou acostumado, já gravo vídeo e tal, é É mais verdade, né? fácil, Você né? já tem todo um histórico de É, apresentar em rede social e tal, mas não é bem um é. treinamento do professor, ele acaba Não, formado para dar aula em sala de aula, né? Não é para exatamente. apresentar, né? Ser um blogueiro intelectual, né? Ele é para ser Não, um é muito, professor de chão de muito sala de aula. diferente, né? É muito Diferente. diferente. Eu me É lembro muito quando eu diferente. gravei o meu curso, a primeira aula do curso, eu gravei ela acho que umas 6 vezes. Que eu gravava, chegava lá na metade, não tá bom, parava tudo, começava de novo, até eu acostumar com essa coisa da câmera, falando para ninguém, falando para, né? É muito complicado assim. Então tem gente que não consegue. Isso aí é o meu problema de gravar aula, porque eu não falo para ninguém. Eu preciso falar com alguém, eu preciso reagir, entendeu? Eu ver a reação das pessoas, Senta, tem que sentar a entendeu? família, né? Senta a família. Não, eu preciso saber se a pessoa tá gostando ou não, fazendo caras e bocas, entendeu? Não falar com a câmera, tá nervoso. Não, Eu e falar já aula deu. online tem um detalhe também, né? Porque você fala e ninguém responde, os alunos não respondem, eles não abrem a câmera, você pergunta, ninguém fala nada. Então também tem essa, né? É uma Tem essa, outra adaptação de você falar sozinho também, né? É tudo é muito novo. verdade. Só que já deu um tempinho, a gente já pode começar. Vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Boa noite a todos os presentes. Meu nome é Patrícia Silva, eu sou funcionária do IFIX, atualmente lotada na coordenação de extensão, que é coordenada pelo professor Rafael Adoc Lobo. IFIX, para quem não conhece, é um Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós somos uma unidade acadêmica pertencente ao FRJ que abriga os cursos de graduação
em filosofia e ciências sociais e programas de pós-graduação nessas mesmas áreas. Eu estou aqui hoje para apresentar a primeira live da nossa pequena série chamada Política. O objetivo dessa série é apresentar, trazendo convidados, especialistas, acadêmicos, docentes, sobre as principais correntes políticas que existem por aí. Então, o primeiro tema de hoje é o que você precisa saber sobre o conservadorismo. Para tanto, a gente convidou o professor Paulo Cruz, que é professor de filosofia no estado de São Paulo e mestre em ciências da religião. Então, professor, de novo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Foi uma honra para mim estar aqui com o senhor hoje. Eu que agradeço o convite. Muito bom, muito legal. Vamos lá, vamos tentar esclarecer umas coisas. Exatamente, porque a gente pensou nessa live justamente para esclarecer alguns conceitos, né, que estão tão falados por aí, que às vezes acabam sendo meio reduzidos ou mitificados ou interpretados de uma maneira que não é exatamente conforme a doutrina teórica daquela corrente orienta. Então, eu queria começar perguntando para o senhor o que se você poderia falar de forma breve, a definição conceitual de conservadorismo. Bom, eu queria pedir uma gentileza para eu me valer de uma citação, né? E aí eu vou falar através da citação. Então, assim, um filósofo conservador chamado Michael Oakeshott tem uma definição de conservadorismo que eu gosto muito. Então, olha só, abre aspas para o Oakeshott. O conservadorismo é preferir o familiar ao estranho, preferir o que já foi tentado a experimentar, o fato ao mistério, o concreto ao possível, o limitado ao infinito, o que está perto ao distante, o suficiente ao abundante, o conveniente ao perfeito, a risada momentânea à felicidade eterna. E ele segue. Então, o que seria o conservadorismo? Sobretudo, uma disposição. Então, o próprio Oakeshott chama o conservadorismo de uma disposição. Seria uma disposição de caráter, uma disposição na visão que a pessoa tem do próprio mundo, das próprias coisas. Então, o conservador ele é, sobretudo, alguém pautado pela prudência. Então, a prudência é um conceito-chave para se entender o conservadorismo, porque o conservador ele sempre está olhando para a tradição, para o que a gente chama de tradição, né, para tudo que aconteceu anteriormente, né, para a história, para fatos ocorridos no passado. Então, um conservador, ele sempre observa essas coisas antes, de, por exemplo, de tomar uma decisão. Né? Então, quer dizer, qualquer mudança que ele queira fazer na sua própria vida, ou mesmo se for no caso da política, ele sempre vai observar o que aconteceu antes dele. Né? O que tem antes de mim? Né? Deu certo, não deu? Funcionou, não funcionou? Né? Então ele vai se pautar sempre por essa observação da realidade fundamentada naquilo que a gente conhece como política da prudência. Né? Como diz um outro filósofo chamado Russell Kirk. Então, quer dizer, ele olha e ele tem um olhar prudencial para a realidade. O interessante disso tudo é que um historiador fala assim, todo mundo é conservador nos assuntos que conhece. Então, assim, naquilo que você conhece bem, você também é conservador, porque você quer manter aquilo. Então, quer dizer, se você gosta de um tipo de música, eu gosto de rock. Então o que é melhor? É o Iron Maiden ou é a bandinha que surgiu agora? O Iron Maiden é mais legal. A bandinha de agora é até boa, mas o Iron Maiden é melhor. Eu gosto de rap. Rap eu gosto mais de Public Enemy ou eu gosto do, sei lá, do Projota. Não. Tá bom, Projota, mas o Public Enemy é melhor. Então, assim, o conservador, ele sempre olha para aquilo que existe antes e ele tem uma certa noção daquilo que é melhor naquelas coisas que ele conhece e ele tem o desejo de preservar aquilo, né? Um senso de preservação daquilo que deu certo, daquilo que funciona, daquilo que foi bom para a sociedade até o momento, né? Então, uma definição de conservadorismo é essa, é uma vida pautada pela prudência, eu diria. Uhum. Professor, uma vez, algum tempo atrás, eu não me recordo, eu assisti um vídeo
do professor Luiz Felipe Pondé, que assim, é conhecidamente um filósofo conservador, pelo menos é o que eu escuto falar, da rotulação que ele recebe por aí, né? Como conservador. E ele falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça quando ele falou assim: a tradição progressista falhou na política porque se mostrou autoritária, falhou na economia porque se mostrou ineficiente, mas ganhou na cultura. E aí eu quero perguntar para o senhor, qual é a visão do conservadorismo em relação à economia, à política e à cultura? Bom, em relação à economia, você dentro da visão conservadora, você vai encontrar, por exemplo, e a gente daqui a pouco deve falar um pouco mais disso, mas você vai encontrar aquele que é mais imobilista, né? Assim, não muda nada, deixa tudo como está, né? Não muda nada, ou ele é um reacionário, por exemplo, que quer voltar ao passado, né? Então a gente tem visto, por exemplo, dentro da nossa política atual, muito dessa visão. O passado lá era melhor. Não sei o que tínhamos que fazer igual fez não sei onde. Então, pode ser que exista essa visão de um olhar para o passado, né, e de pautar a visão do presente em relação a um acontecimento de passado e tentar ou voltar para lá ou manter estagnada a coisa, né? Por outro lado, um conservador é assim, dependendo do lugar onde esse conservadorismo se exerce, essa visão a respeito da economia, por exemplo, vai mudar. Mas se a gente pegar, por exemplo, os Estados Unidos e os próprios países da Europa, que são fundamentalmente conservadores na sua disposição, o que a gente vai ver é uma economia de mercado. Então, quer dizer, o conservador ele tem um desejo muito grande de que o Estado não interfira muito na vida dele, né? Também por um princípio conservador que é acreditar na imperfectibilidade humana. Então, quer dizer, o homem é imperfeito, o ser humano falha muito, então o governo precisa ter pouco poder, porque o governo é sempre um grupo de pessoas comandando todo o resto, né? Então, quanto menos poder esse pequeno grupo tiver, melhor. Porque para um conservador, a sociedade funciona melhor entre ela mesma do que alguém comandando, né? Claro que o governo tem que estabelecer leis, tem que estabelecer certas regras de convivência social. Mas, em geral, o conservador, quando se trata de economia, ele sempre está olhando para uma economia de liberdade individual, né, de liberdade de associação, de mercado, e ele confia mais na sua convivência comunitária do que no Estado, né? Então, Mas do ponto de vista... Oi, Diga, desculpa, pode falar. eu interromper. Mas essa questão da visão econômica entre os conservadores não é necessariamente homogênea, não é? Né? Porque Não, não há é. conservadores que defendem uma economia bem separada do Estado e também há aqueles que, assentados numa visão mais nacionalista ou de patriotismo, acabam defendendo uma intervenção estatal nesse segmento. Exatamente, há conservadores, por exemplo, se pega a ala militar do conservadorismo, vai, um Bolsonaro da vida. Então, quer dizer, ele se julga conservador, mas ele é desse tipo, conservador que gosta do Estado intervindo, que gosta, né? Então, um nacionalismo exacerbado, tal. Então, quer dizer, tem esse tipo de conservador também, né? Mas, em geral, o que a gente vê nos países mais desenvolvidos e tal, né? Pegando, como eu falei, Estados Unidos e Europa, Inglaterra, sei lá, né? Esses países prezam por uma disposição conservadora em relação à sua cultura, em relação àquilo que eles estimam, né? Mas eles têm uma mentalidade liberal do ponto de vista econômico, né? De ver uma economia mais livre, com pouca intervenção do Estado, porque justamente a visão do conservador é de que as pessoas se organizam melhor quando o Estado não está intervindo na vida delas, né? Então, do ponto de vista econômico, apesar de não ser homogênea, né, nós temos predominantemente uma visão de conservadorismo associada a um liberalismo econômico, né? Então, inclusive quando eles falam, virou um mote isso aí, né? Sou conservador nos costumes e liberal na economia. É meio contraditório isso até, né? Então, porque assim, como é que você pode ser liberal na economia e não ser nos costumes? Né? Por quê? Justamente porque o conservador, em relação aos costumes,
ele tem uma disposição de olhar o background, né? Então, quer dizer, ó, tá bom, nós queremos introduzir uma coisa nova na cultura, um conceito novo, uma ideia nova, um costume novo. Tá, quanto isso nos vai custar daqui X tempo, né? No que isso pode se desdobrar daqui a um tempo? Às vezes você abre uma fresta e aí daqui a pouco tá tudo arrebentado e, né? Então, a incapacidade de prever o que vai acontecer faz o conservador se retrair em relação à cultura, por exemplo. Né? Então, onde isso vai dar? Ah, é engraçado, é bonitinho, tal, mas peraí, mas isso aí tem um custo. Ah, não, mas isso só tem a ver com a minha vida. Tá bom, enquanto tem só a ver com a sua vida, tá bom. Mas e as implicações sociais disso a longo prazo? Ah, não sei. Ah, então é melhor a gente prestar atenção. Né? Melhor Mas assim, parar, melhor pensar. não parece um pouco seletivo assim, o uso, a aplicação da liberdade individual no segmento econômico e não no segmento cultural? Não Então, mas teria as mesmas consequências de não saber as consequências da aplicação da liberdade individual? é porque, historicamente, em relação à economia, por exemplo, né, as trocas voluntárias são uma realidade. Então, a ciência econômica, quando surge, século XVIII e tal, ela já surge com o predomínio dessas ideias. De que, assim, olha, se você deixar o contrário do que pensava Rousseau, por exemplo, ó, se você soltar as pessoas, né, juntas, elas não vão guerrear. Na verdade, elas vão descobrir que é melhor elas se unirem. Né? É melhor elas se unirem, se juntarem, um produz uma coisa, outro produz outra e tal. Então, a livre associação, para usar um termo caro ao André Rebouças, aqui o meu ídolo máximo, que está aqui na minha caneca, né? O Rebouças falava muito disso. Então, o que o Brasil precisa é de liberdade individual e de espírito de associação. As pessoas se associarem livremente para construir algo juntos. Então, quer dizer, a separação acontece aí. Então, economicamente, as pessoas já fazem isso. Né? Elas já se juntam e livremente vão fazendo negócio e as coisas vão caminhando para um progresso. Quando a gente fala nos costumes, os costumes têm origem na religião, têm origem nos mitos, têm origem num monte de coisa que está muito para trás da gente. Né? Então, todo costume novo, ele gera um impacto primeiro, claro. Então, quer dizer, o que está acontecendo aqui? Né? O que é essa coisa nova que apareceu? Então, um conservador, ele sempre vai observar o que é isso. Né? Ah, tá bom, isso aí é uma nova moda, é um novo conceito. Tá. Isso não significa, por exemplo, que ele vai rejeitar, mas significa que ele vai observar e, se ele tiver de aderir, ele vai aderir com cautela. Tem um exemplo muito bacana disso, que é ficcional, mas é muito interessante, que é daquela série Downton Abbey, aquela série britânica. Aquela série, ela é uma experiência profunda no que é o conservadorismo. Por quê? Porque a série se passa num período de muita mudança. Começa um pouquinho antes da Primeira Guerra, né? E assim, o mundo está em transformação. E é uma família super tradicional, né? Rica pra caramba e tal. Só que as coisas começam a acontecer, as mudanças começam a chegar, o modo como eles vão agindo. Então, quer dizer, o que a gente encontra é, primeiro, tem um estranhamento, um espanto e tal, mas eles sempre vão dando um jeito de se adequar. Né? Então, o conservador não é que ele rejeita as coisas que são novas, é que ele sempre tem a cautela de ponderar, né, como é que isso, onde isso vai dar no final, né? Então, acho que uma disposição de cultura em relação ao conservadorismo, ou do conservadorismo em relação à cultura, é de ter cautela, né, de aderir às coisas que vão aparecendo, digamos assim, né? Mas é um princípio conservador de que você só conserva uma coisa se você está aberto a reformá-la quando necessário. Né? O imobilismo também mata o conservadorismo. Tem uma pergunta aqui eu não consigo. Rogério, qual a relação do conservadorismo com o liberalismo? A base econômica do pensamento econômico é em geral liberal? Ou possui um fundamento econômico propriamente conservador e não liberal? Acho que tem a ver com o que a gente estava falando agora.
A gente acabou falando, mas se você pega, por exemplo, porque assim, entre os liberais também há um espectro grande de pensamento. Então, você tem desde o anarcocapitalista, do libertário, que, né, assim, libera tudo e o Estado é, né, imposto é roubo, o Estado é um mal absoluto e tal. Era das tanque. É, até uma visão de um chamado liberalismo clássico, vai. Então, se você pega um economista como o Frederic Bastiat, e aquele A Lei, que é um livrinho fininho dele, mas fundamental, o que você encontra ali? Um conservador temente a Deus, é um religioso, mas liberal. Então, assim, você encontra, tá tudo ali, num livro fininho, você encontra ele defendendo uma visão de transcendência, de Deus e tal, ao mesmo tempo em que ele fala, por exemplo, que a escravidão é uma violação da propriedade privada. Porque a primeira propriedade privada é o próprio corpo. Então, o Bastiat é um liberal anti-escravista, né? Como outros liberais também foram, né? O Jean-Baptiste Say também foi. E o Rebouças, por exemplo, de novo ele aqui, o Rebouças vai beber nessa fonte, né? O liberalismo do Rebouças é um liberalismo à la Adam Smith, Bastiat e Jean-Baptiste Say, que ele cita fartamente nos seus textos sobre como resolver o problema dos negros no pós-abolição, né? Então, é um ideal absolutamente liberal. Então, você pega o movimento abolicionista, por exemplo, já para pegar uma rebarba, né? Foi um movimento liberal, né? E um movimento liberal pautado em ações conservadoras, por exemplo, né? Por quê? Porque no Brasil não teve uma revolução. Então, eles pensavam em ações, né, de não romper, por exemplo, com a ordem institucional, mas que eles conseguissem pressionar a ordem institucional para a ordem institucional mudar. Então, o Rebouças, por exemplo, vai dizer numa carta para o Nabucco o seguinte: olha, nós ficamos empolgados com aquele negócio de Revolução Francesa, mas ainda bem que a gente percebeu rápido que aquilo lá não ia dar certo, né? Então, quer dizer, nós somos cautelosos em relação a isso. Então, eles pressionaram muito, mas as ações que eles tinham não eram ações para derrubar, por exemplo, a ordem institucional. Eles queriam transformar, reformar aquilo que era estabelecido, né? Então, o conservadorismo e o liberalismo se encontram aí, né? Eu posso ser liberal ao mesmo tempo em que eu sou cauteloso, né? Ao mesmo tempo em que eu acredito que as leis são importantes, que o Estado, num determinado espectro, é importante para ele manter a ordem, para ele cuidar dos miseráveis, por exemplo, né? Para ele fazer segurança nacional. Então, quer dizer, o Estado tem alguma função nesse sentido. Então, eles se encontram exatamente nesse ponto. Professor, se baseado no que o senhor comentou agora, explicou, assim, seria errado pensar que o conservadorismo não tem um ideal de sociedade desenhado ou definido como outras ideologias, tais como socialismo, comunismo tem? Então, isso é engraçado, porque são visões opostas, né? Então, quer dizer, o socialismo pensa numa sociedade futura, né? O conservadorismo, ele pensa no presente e ele olha para o passado, né? Então, quer dizer, o presente, ele não é ninguém, o mundo não começou agora, certo? Então, quer dizer, nós chegamos até aqui aos trancos e barrancos, com problemas, com tudo que aconteceu, mas chegamos, né? E nós chegamos aqui por tais e tais motivos, né? Esses motivos devem ser colocados na conta sempre que a gente tentar fazer uma transformação na sociedade. Então, o conservador se diferencia, por exemplo, de um socialista, porque o socialista tem uma visão utópica da realidade. Não, olha, se nós abolirmos a propriedade privada, por exemplo, como dizia o Marx, né? Nós vamos chegar em tal lugar, né? E esse vamos chegar em tal lugar é uma hipótese, na verdade, né? Ele não sabe se vai chegar lá mesmo, né? A própria Revolução Francesa, né? Vamos fazer a revolução e vai ser tudo uma bela e linda democracia com direitos humanos e tudo. Pouco tempo depois, o Napoleão foi lá e né? Começaram a guilhotinar a gente, né? Pouco tempo depois, o Napoleão foi lá e tomou o poder. Então, quer dizer, essa visão da realidade idílica, digamos assim, né? E utópica, para um conservador, é extremamente arriscada, é impensável isso. Porque ele vai falar, não, peraí, se eu não sei o que vai acontecer,
então eu não faço, né? Se eu não sei onde vai dar, se a minha ação não tem um fim específico e que inclusive eu consigo medir pela história, eu não vou agir, né? Então são antagônicos nesse sentido. Então, geralmente o socialista fala, não, vamos fazer uma revolução, tá, mas onde que isso vai dar? Ah, vai dar numa sociedade sem classe. Tá, mas onde que isso aí já aconteceu? O conservador vai fazer isso. Tá, mas isso já deu certo em algum lugar? Alguém já fez isso e funcionou? Ah, não, ó, não e tal, porque lá deu errado, porque aqui distorceram ali e tal. Ah, bom, então se cada lugar aconteceu uma coisa diferente, não é melhor a gente sentar e pensar mais um pouco, né? Então a Uhum, diferença está aí, né? uhum. Entendi. Professor, ultimamente, assim, né, nos últimos anos, especialmente de 2016 para cá, a gente tem visto muitas pessoas se identificando, se classificando como conservadores. Na minha humilde impressão, acho que acaba tendo uma identificação equivocada, nem necessariamente todo mundo que se identifica como conservador é de fato conservador. Especialmente quando você vai conversar com elas, elas não deixam parecer um conhecimento de todo arcabouço teórico construído por trás dessa filosofia política. Então, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: qual é o valor, quais são os valores e os princípios que um conservador defende? Então, isso também é interessante, porque assim, o conservador, ele, do ponto de vista político, por exemplo, ele é um cético. Né? Então, assim, ele confia muito pouco naquilo que os políticos vão fazer. Então, ele está sempre fiscalizando o político, porque ele acha que o político vai errar uma hora. Né? Então, muita gente hoje se considera conservadora e tal, mas esse conservadorismo dessas pessoas que estão, de uns anos para cá, se classificando como conservadores, está associado à política. Né? Ah, eu sou conservador porque o Bolsonaro é conservador, por exemplo. Né? O que não tem nada a ver. O que absolutamente não tem nada a ver. Então, essa associação do conservadorismo à política, eu acho que é um equívoco completo. Né? Então, quer dizer, um conservador, ele é um cético em relação à política. Ele pode ser, em termos econômicos, como eu disse, um sujeito que aprecia a liberdade individual, né, e o espírito de associação. E do ponto de vista cultural, ele é uma pessoa que observa as transformações, né, e não adere às transformações de maneira impensada, digamos assim. Então, o que a gente tem muito hoje é um reacionarismo, né? Então, o conservadorismo que hoje está aí pautando o debate público, digamos assim, nada mais é do que um reacionarismo. Então, quer dizer, os anos do PT, vamos falar logo claro, quer dizer, os anos do petismo acabaram fomentando essa reação, né? E à medida em que as coisas foram se intensificando, foram ficando cada vez mais complicadas do ponto de vista político e tal, esse tipo de reação foi aumentando, né? Então, muito do que a gente chama de conservadorismo hoje é só uma reação àquilo que existia antes. Né? Então, vimos, acho que foi ontem, aí, né, uma agressão a jornalistas. Né? Então, Globo lixo, não sei o quê, tal, tal, tal. Então, quer dizer, isso é o quê? Isso é um reacionarismo. O conservador nunca se disporia a um tipo de coisa como essa. Agredir um jornalista na rua porque o jornalista pensa diferente ou porque até o jornalista mente. Né? Então não está dentro de uma disposição de um conservador esse tipo de atitude, né? Esse tipo de visão da outra pessoa. Entende? Então, quer dizer, é muito mais uma coisa reacionária, no sentido de reagir ao que ele considera o mal absoluto, que é o outro, né? O que ainda é pior, né? Então não tem nada a ver assim. Então o conservador, inclusive, enxerga em si próprio alguém que também falha, que também erra, que também é imperfeito. Né? E que antes dele olhar para o outro, ele olha para si próprio. Ele olha no espelho, né? Então, está muito pautado numa visão reacionária das coisas do que numa visão propriamente conservadora, né? Pelo pouco que eu estudei, né, sobre conservadorismo
e muita coisa eu li através das suas publicações, eu entendi que o conservadorismo está todo assentado num arcabouço, numa tradição judaico-cristã. Né? E aí eu me pergunto, né? Pergunto ao senhor, assim, um conservador é necessariamente um homem cristão? Não, não. Não, porque há conservadores que não são propriamente cristãos, né? Então, o próprio Roger Scruton, por exemplo, que faleceu recentemente, que é um dos maiores filósofos conservadores assim da contemporaneidade, né? Ele Uhum. não era propriamente um cristão, né? Então ele não era um filósofo cristão, por exemplo. Mas se você pega países do Oriente, por exemplo, China, Japão, do ponto de vista dos costumes, eles são muito conservadores, né? E não são cristãos, né? Então, quer dizer, o conservadorismo não está diretamente associado a uma religião. Está aqui no Ocidente ao cristianismo, porque nós estamos, né, num Ocidente cristão, né? Então, acaba sendo uma visão conservadora muito pautada nessa tradição, né, e nessa mistura aí judaico-cristã, né, e grego, e África e indígena. Então, quer dizer, o nosso conservadorismo é essa mistura de coisas, né? Uhum. Muitas vezes negligenciadas, inclusive, mas a gente engloba todos esses elementos dentro do nosso conservadorismo, né? Querendo ou não, eles estão aí, né? Então não dá para a gente negar nenhum desses elementos que formaram a cultura brasileira, dizendo que seja uma coisa ou outra, né? Igual falar aqui no Brasil, por exemplo, que nós pertencemos à tradição judaico-cristã grega, não sei o quê, e esquecer que os africanos vieram para cá e que tinha uma população indígena grande, cuja cultura foi absorvida dentro da cultura brasileira, é negar a realidade, né? Então, quer dizer, Uhum. não Uhum. dá para falar que o brasileiro não é europeu, né? Trocando em miúdos, né? Não é. Não, e essa pergunta também tem uma curiosidade minha, porque toda a nossa educação escolar a gente acaba recebendo um estereótipo, uma visão do que é conservador. E normalmente tudo que é negativo ou antigo ou ultrapassado é classificado como conservador. Ou então o conservador é aquele homem inglês que usa gravata borboleta e tal. Então, assim, não necessariamente um homem conservador preenche esses requisitos, certo? Não, eu acho que não. Isso aí é um estereótipo, né? Mas assim, é, é, a realidade, de forma geral, ela é conservadora, porque a gente tende a conservar aquilo que funciona, que a gente gosta, que a gente ama. Então, assim, é o que eu falei, é uma mera disposição mesmo, né? Nada mais do que isso. Então, dentro desse espectro, por exemplo, então, quer dizer, você pega um sambista, né? Que gente mais conservador do que o sambista? Um sambista é um conservador, entende? Ele gosta do cartola, ele quer ouvir. É o samba de raiz. O que é o samba de raiz? É uma visão conservadora. Então você pega o Mano Brown, por exemplo, ele gosta de funk. Né? Ele fala: não, vou gravar um disco de funk. Aí ele grava um disco de funk, ele volta para a raiz dele, aquilo que ele, né, ouvia na adolescência e tal. Então, quer dizer, é aquilo que eu falei. Todo mundo é conservador naquilo que conhece, né? Nos Uhum. costumes, nos gostos, né? Nos relacionamentos. Então a pessoa ela quer manter aquilo que funciona para ela, que funciona. E a sociedade, de maneira geral, faz o mesmo, né? Ela mantém aquilo que está funcionando, né? É um, É, é um senso de preservação, né? exatamente como você acabou de falar em relação ao samba, e eu perguntei isso justamente porque veio à minha cabeça, né? Quando eu frequentava Madureira, né, os bairros do subúrbio carioca que tem nessas rodas de samba, você vê uma conotação muito conservadora nas práticas, e não necessariamente são pessoas associadas a aspectos negativos de personalidade. São pessoas Sim. muito boas. E aí eu ficava questionando por que o conservadorismo necessariamente é ruim, se todas aquelas pessoas que eu via estão praticando coisas tão excelentes. Né? E aí eu vou devolver a pergunta, fazer o Rolando Lera. Assim,
que o senhor acha que o conservadorismo recebeu tanto aspecto negativo nesses últimos anos? Por que o termo conservador está tão estereotipado de forma negativa? Eu acho que assim, por exemplo, nós temos no Brasil um predomínio dentro da academia, dentro dos próprios meios acadêmicos, né? Uma prevalência do pensamento progressista, do pensamento mais à esquerda, né? Mas também nós tivemos no Brasil um longo período de regime militar, né? De ditadura e tal. Então, dentro desse período, o conservador ficou associado à ditadura, né? Ao regime militar. Então, ele foi, ao longo desses anos de regime militar, o conservadorismo foi associado a isso. Se você pega o momento anterior aos regimes, ao regime militar e tal, é possível encontrar conservadores que não tem nada a ver com isso. Bom, quer dizer, o Brasil tem uma tradição conservadora muito forte. Então, se a gente olha para o século XIX, por exemplo, você vai encontrar políticos e personalidades conservadoras importantíssimas, né? E que não tem nada a ver com essa coisa reacionária, com essa coisa negativa, né? Que o conservadorismo ganhou. Então, eu acho que nos últimos 50 anos, né, foi acontecendo cada vez mais um predomínio de um pensamento à esquerda dentro das universidades, dentro da cultura brasileira, inclusive, né, dos meios culturais e tal. Por quê? Porque esses meios culturais e esses meios acadêmicos eram formas de resistir ao regime militar, à ditadura, né? Então, fatalmente, são progressistas contra conservadores, né? Conservadores militares. Então, foi rotulado. Né? Então, no Brasil, nós ficamos muito tempo sem um pensamento conservador não associado ao militarismo, por exemplo. Então, assim, recuperar isso é um trabalho que já, né, vem sendo feito há bastante tempo por várias pessoas, mas que agora, digamos assim, foi sequestrado por esse reacionarismo que tomou conta do país desde 2018. Né? Então, o conservadorismo novamente ficou associado a uma coisa reacionária, a uma coisa grotesca e grosseira e tal. Então, quer dizer, tem que começar tudo de novo. Né? Então, tem que começar outra vez, porque, infelizmente, o Brasil não é um país afeito digamos assim, ao consenso, né? Então, há muito tempo que a gente vive assim, nesse embate de extremos. Né? Então, olha, o Paulo, ele fez uma pergunta aqui que eu achei legal. Existem conservadores de direita e de esquerda? E aí, Paulo? Olha, de certo modo, se você, por exemplo, pensar... eu circulo pouco em meios de esquerda, mas talvez você conheça isso melhor do que eu. Se você pega um marxista raiz, ele não gosta do marxista ou do pessoal de esquerda identitário, por exemplo. Verdade. Eu me lembro, por exemplo, se você vai encontrar, por exemplo, o Abdias falando, por exemplo, que a esquerda não olhava para o problema do negro. Por quê? Porque o socialista, o marxista raiz, ele pensa classe, ele não pensa raça. Né? Raça entrou depois, né? Porque o movimento negro acabou se juntando e enxertando a pauta dentro do movimento. Mas, assim, em tese, ele não pensa raça, ele pensa classe. Nem gênero, nenhuma dessas outras questões. Então, quer dizer, o marxista acaba se tornando um conservador nesse sentido. Não, nós temos que manter as teses que o Marx propôs. Esse negócio de movimento identitário, de gênero, de raça, isso aí não tem nada a ver. Isso aí atrapalha, inclusive, a luta, né? A luta como socialista e tal. Então, esse tipo de marxista, ele pode ser visto como um conservador num assunto que ele conhece, que é o marxismo, né? Interessante, realmente, né, acaba sendo o marxista, mais, né, digamos, comunista, né? Ele acaba, pode ser que realmente nunca tinha parado para pensar isso, Paulo. Ele tem toda a razão, né?
que os comunistas que eu conheço, eles não se ligam ou se conectam com essas questões identitárias, não. Né? Essa é uma preocupação da geração nova, da dissidência do marxismo. Bom, Paulo, você falou um pouquinho sobre a diferença do racionalismo, conservadorismo, mas será que a gente podia voltar só um pouquinho, só para delimitar? Eu queria que se você puder falar qual a diferença entre conservadorismo e reacionarismo. Então, o conservador, mais uma vez, ele é uma disposição. Né? Ele é uma pessoa que está sempre observando as tendências e está sempre olhando as referências. Ele é uma pessoa referencial nesse sentido. Ele está sempre olhando, vendo o que aconteceu antes, o que deu certo, o que não deu, e ele está tentando preservar aquilo que ele ama e que ele vê que deu certo. Né? Um reacionário, geralmente, claro, o nome já diz, ele reage a alguma coisa. O conservador, de certo modo, ele sempre é um reacionário, porque ele só age em reação a alguma coisa. Tá? Então, o conservador tem uma disposição de manter aquilo que está funcionando. Então, se mudou alguma coisa aqui, ele reage ou para resistir ou para aderir e mudar. Né? O reacionário é aquele que leva isso às últimas consequências. É aquele que reage sempre de maneira, digamos assim, desmedida em relação a uma novidade, em relação a uma tendência. Né? Então, ele está sempre resistindo de forma veemente a qualquer tipo de mudança. Né? Ou, quando ele reage tentando reverter a situação. Né? Então, quer dizer, se o Brasil foi tomado, que agora é isso, né? O Brasil foi tomado pelos comunistas, então vamos derrubar tudo. Né? Vamos derrubar tudo e vamos fazer de novo. Então, o que é isso? Isso é uma atitude reacionária. Né? É uma atitude, digamos assim, revolucionária no sentido invertido. Né? Porque eu quero virar a mesa para voltar ao que era antes. Né? Ou para instaurar uma coisa que eu acho melhor. Então, é tão revolucionário quanto um revolucionário de esquerda. Né? Então, quer dizer, vamos entrar lá no MEC e vamos arrancar todos os comunistas lá do MEC e vamos colocar todo mundo conservador. Isso é uma coisa que não existe, entendeu? É um reacionarismo tacanho isso aí. Que não resolve o problema, não ajuda em nada, gera tensão, né? E gera instabilidade. Então, o reacionário é isso. Então, assim, na esquerda, o reacionário seria chamado de revolucionário? Sim. Sim. O reacionário de esquerda, ele é o revolucionário. Agora, tem assim, uma diferença seria o seguinte, o revolucionário não propriamente está reagindo em relação a alguma coisa. Ele quer mudar, porque ele acha que não é bom do jeito que é. Né? O conservador, o reacionário, ele surge quando uma coisa já está mudada. Né? Então, assim, ele resiste a uma coisa. Né? O revolucionário, ele quer mudar. O reacionário, às vezes, só quer resistir. Né? Mas, às vezes, ele resiste com tanta veemência que ele destrói, né? Que ele destrói a coisa, em vez de, né, destrói o tecido social, destrói a vivência comunitária que a gente tem, porque ele reage com muita força, né? Ele não se adapta, né? E interessante. E o revolucionário, ele quer mudar, ele quer transformar. Né? Aí o reacionário, ele só quer reagir. Interessante. Paulo, nosso tempo está quase acabando, eu queria fazer só a nossa última questão. Assim, quais são as principais críticas ao conservadorismo? É exatamente essa. Então, quer dizer, há uma grande tendência do conservadorismo desembocar no reacionarismo ou imobilista, né, naquele que não muda nada, deixa assim do jeito que está, né? Ou um tipo de reacionarismo que quer virar a mesa. Né? Então, há uma probabilidade disso acontecer. Tem um filósofo brasileiro e historiador chamado João Camilo de Oliveira Torres, que ele separa isso. Né? Ele fala, tem o conservador, né? Tem o reacionário e tem o revolucionário. E dentro do reacionarismo tem aquele que é imobilista, não muda nada.
né? Então, é ele que fala assim, olha, só é possível conservar se você está disposto a reformar quando necessário. Então, o conservador, ele é uma pessoa flexível desse ponto de vista. Ele é maleável, ele observa a circunstância, ele sabe que tem que mudar, que algumas coisas precisam mudar e tal. Então, o conservador, digamos assim, de fato, ele é uma pessoa razoável, né? Ele é uma pessoa prudente no sentido de prestar atenção quando as mudanças chegam e aderir ou não de acordo com o que ele percebe que o resultado não vai ser nocivo para a própria sociedade, né? Não só para ele, mas para a sociedade como um todo. Então, mas esse conservadorismo, ele sempre tem essa tendência de se tornar reacionário, de se tornar imobilista, né? Então, um embate, por exemplo, entre filhos e pais, né? Então, quer dizer, os filhos chegam uma hora na adolescência que ele quer, pular para fora de casa, quer fazer acontecer e tal. Ele está, né, num momento de, entre aspas, revolução. E o pai e a mãe, ele pode ou reagir, não vai sair, não sei o que, tal, fica aqui, né? E causar um problema ainda maior. Ou ele pode ser aquele que olha, que tá bom, que deixa aqui, aquele aperta, aquele solta, né? Ele pode ser uma pessoa prudente para poder controlar esse momento do filho e tal, né? Então, é um exemplo bom, né? Que a gente conhece bem, porque todos nós fomos jovens um dia, a gente sabe como é que é esse período, né? Uhum. Eu acho que é bem Exatamente. isso, assim, né? Um pai, uma mãe, né? Pode ser um reacionário, um imobilista de não deixar nada, e a gente sabe o que isso vai ocasionar no futuro, né? Ou pode ser uma pessoa razoável, né? Não, ó, vai aqui, não, aqui não vai, aconselha, senta, conversa, explica o que aconteceu com fulano, ciclano, beltrano, e vai adequando as coisas, né? Ó, antes da gente encerrar, vou fazer uma pergunta aqui do Rogério. Ó, como o conservadorismo vê as lutas antirracistas no Brasil e as Ah, formas de interessante. reparação estrutural no tempo presente? E aí, Bom, eu Paulo? escrevi um texto na Gazeta do Povo, um artigo recente meu, que é Por um conservadorismo antirracista. Então, quer dizer, porque também há uma tendência nos conservadores por aí acharem que não tem racismo, que não tem problema, que está tudo bem, deixa o barco rolar. Mas não é assim, né? Então, é claro que um conservador ele tem que enxergar essas coisas, porque elas estão aí, né? Então, um conservador, digamos assim, antirracista e tal, ele sabe que as coisas estão aí, que o problema existe, né? E que às vezes é preciso agir, é preciso fazer alguma coisa, né? Então, por exemplo, isso daria uma outra discussão, mas eu não penso em problemas estruturais. Os problemas estruturais, para mim, no Brasil, eles são de ordem econômica. Então, eles não são de ordem racial. Mas isso é uma outra conversa. É Então, outra conversa. Uhum. então É. um, É. um conservador, digamos assim, antirracista, ele não nega o problema, né? Ele pode não concordar com a maneira de mudar. Não, muda tudo, tal, e não sei o quê. Então, não, ele pode falar, calma, né? Como é que a gente faz para mudar isso? Então, por exemplo, eu acho que a única maneira da gente minimizar o problema do racismo no Brasil é com educação e com cultura. Ou seja, demora, né? Tem que ter paciência, tem que trabalhar nesse sentido, mas tem que ter paciência para não esgarçar o tecido social, não causar mais problema em vez de resolver, né? Então, um Uhum. conservador, para resolver o problema do racismo, ele sempre vai falar: não, calma, vamos sentar, vamos ver quais ações a gente pode tomar para que esse problema minimize, né? Mudar a imaginação moral das pessoas, mudar essa visão do negro como subalterno, por exemplo. Isso não é uma coisa que eu mudo fazendo comercial na TV ou impondo X ou Y coisa. É uma coisa que muda de uma geração para outra. É na escola, é na educação, né? É no livro, entende? É na cultura, é na música. Mas isso tem que ter uma certa paciência para você mudar a coisa de forma perene. Mudou, tá mudado, legal. Né? Agora, se você muda, força uma mudança, pode ser que você encontre a reação do outro lado. Ou que daqui a um tempo volte o que era antes. Então, o conservador sempre vai observar dessa perspectiva de que é preciso ter cautela para mudar as coisas. Né? Professor, você tem alguma indicação de leitura para os nossos alunos que estão interessados em saber mais sobre conservadorismo?
Ah, tá aqui. Acho que o melhor livro de introdução ao que é o conservadorismo é esse livro aqui, do Russell Kirk, da realização, chamado A Política da Prudência. Esse aqui é um livro absolutamente fundamental para entender o pensamento conservador contemporâneo. O Reflexões sobre a Revolução na França, também, do Edmund Burke, também é um bom livro, mas esse aqui é uma espécie de manual, né, que vai dar os 10 princípios conservadores, os 10 conservadores proeminentes, então ele vai fazer assim, é bem interessante, vale a pena ler. Então tá, professor, olha, muito obrigada assim, por estar aqui com a gente hoje. Eu adorei essa live. Você foi De muito, nada, muito que isso. explicativa, muito didática. E assim, foi bem melhor do que eu achava que seria. Eu tinha certeza que ia ser boa, mas aí agora eu confirmei que foi excelente. Então, Que muito bom. obrigada. Eu também quero agradecer todo mundo que assistiu. Deixar um aviso que nós vamos ter outras lives sobre as demais correntes políticas. Amanhã vai ser uma sobre o liberalismo, no mesmo horário, às 18 horas, então acompanhe. Professor, muito obrigada e desejo uma ótima noite, professor. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. E precisando, Beijo, estamos aí. gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Ai, que massa, adorei. Falou com o Israel.